História, é muito bom ter você aqui, mais uma videoaula especial. Faremos questões, fechamos já a playlist sobre a ditadura civil militar brasileira. Vamos fazer aqui algumas questões sobre esse tema. São 10 questões rápidas, diretas, espero que você goste. São questões de provas anteriores, desde concursos militares até vestibulares. Então você que está se preparando para o concurso militar tem que fazer prova antiga do vestibular. E você que vai se preparar para o vestibular também faça questões antigas dos concursos pré-militares. Elas são questões que acabam se complementando, informação nunca é demais. É muito importante isso. Então, gente, vamos lá, ó. Revisão com questões. Ditadura civil militar no Brasil. A gente já falou sobre os 5 presidentes e aqui vamos testar os nossos conhecimentos. Põe aí nos comentários quantas você acertou. Curte, compartilha, fala com os amigos. Chegando pela primeira vez, meu nome é Fábio Ribeiro, sou professor de História e esse canal vai te ajudar, seja no que for, em História. Vamos lá! Questão 1 aí. A reforma partidária que implantou o pluripartidarismo no Brasil, do governo Figueiredo, tinha por objetivo. Essa reforma é do final de 79, na virada para 1980, num contexto onde a Arena estava perdendo poder, estava perdendo apoio, e nesse contexto onde a Arena perdia poder, perdia apoio, foi necessária uma mudança por parte da ditadura para amenizar os ânimos. Então, houve uma reforma partidária. A Arena, ela vai em bloco para o PDS. O MDB, lembra que a gente tinha só o bipartidarismo, Arena e MDB? O MDB vai para o PMDB, mas nascem outros partidos, alguns deles vindo inclusive do MDB, membros que vêm do MDB, outros, pessoas que não estavam propriamente na política e também pessoas que estavam exiladas. Nós temos o PT surgindo, temos o PP, temos o PDT, temos o PTB, beleza? O histórico do PTB volta, mas de cara bem diferente. O PP, em 83, ele já acaba. Ele é liderado pelo Tancredo Neves, ele vai fazer parte do PMDB. O PT continua se fortalecendo enquanto liderança, tendo a figura do Lula aqui como grande exposição. Aqui a figura do Brizola no PDT. Elvira Vargas, a Ivete Vargas, ela vai ser o domínio sobre o PTB, mas ainda não vai ter um bom destaque nesse território. Muitas vezes o PTB votava junto, favorecendo o PDS, o que é engraçado, né? Ou seja, há um cenário muito difuso por aqui. O PMDB é a grande válvula de resistência nesse cenário contra esse regime militar que está acabando. Sendo que a Arena foi quase que totalmente para o PDS. Show de bola? Alguns grupos saem da Arena e vão formar depois o que a gente chama de Frente Liberal. Vou chamar aqui de FL, Frente Liberal. É essa Frente Liberal que vai ser o quê? A base para ajudar o Tancredo na eleição indireta de 85. Essa eleição indireta, ela vai ter o apoio dessa Frente Liberal, que é um grupo que sai da Arena e que é liderado pelo Sarney e com alguns outros parceiros dele lá do Nordeste. E aí o FL, essa Frente Liberal, depois se organiza enquanto partido, fazendo surgir o PFL, Partido da Frente Liberal. Hoje o PFL é o DEM, né, o Democratas. Beleza? Claro, gente, esses partidos, a maioria deles ainda está por aí existindo, mas com nomes muito diferentes. Cuidado com isso. Você não pode achar que a mesma coisa que o PMDB pensava que ele pensa hoje, a mesma coisa que o PDT, PTB, até mesmo o PT ou o DEM, né, o PFL, que passou a ser DEM, pensam hoje. Então, há uma complexidade muito grande. Então, qual é o cenário? Qual é a importância disso aqui? A importância disso aqui para o regime é enfraquecer a oposição. Porque em 79, em agosto, nós tivemos a lei da anistia. Então, muita gente estava voltando para o Brasil. Muita gente vindo, fortalecendo a oposição. O MDB estava crescendo. E aí, para não ficar uma espécie de sim ou não para o regime, onde o MDB já era muito forte, o que o regime faz? Esfacela, permite a criação de outros partidos, justamente para impedir que o MDB crescesse. Ele diminuído, ele esfacelado, não teria tanta força assim. Show de bola? Então vamos ver aí qual é o gabarito? Qual o objetivo dessa reforma? Consolidar os resultados das eleições de 74, que deram ampla vitória ao partido do governo, o PDS. O PDS não existia ainda, tá, gente? Cuidado, o PDS não existia. O PDS, ele existe a partir de 79 com essa reforma. Show de bola? Beleza? B. Levar os liberais concentrados no PP para engrossar as fileiras do PRS e fortalecer o apoio ao governo. O PRS é o Partido das Reformas Sociais, na verdade ele só é criado em 1990, tá? Não entra nesse circuito. O PP é o Partido Popular, que vai ter vida curta.
Show? Cuidado com a sigla PP. Muita gente acha que o PP daqui é o mesmo de hoje. Essa sigla PP foi usada várias vezes com vários nomes distintos. C. Quebrar o monopólio que o MDB exercia na oposição, fragmentando-o em inúmeros partidos e evitando a sua ascensão ao poder. Essa C parece perfeita. Vamos para D. Revigorar o PDT para que esse pudesse enfrentar o PT nas eleições majoritárias. Não. Utilizar os antigos militantes da UDN nos quadros da Arena para que essa, fundindo-se com o PDS, vencesse as eleições para governadores. Não, gente, não há essa ideia de fundir a Arena com o PDS. Na verdade, o PDS surge acabando com a Arena. E também essa questão da UDN, quando ele fala aí sobre utilizar os antigos militantes da UDN nos quadros da Arena para que vencesse as eleições para governador. Não é esse cenário. O cenário é um cenário de enfraquecimento da oposição, que era representada maximamente pelo MDB. Show de bola? Questão 2 agora. Considere as afirmações abaixo sobre o processo de abertura política durante o governo João Figueiredo. João Batista Figueiredo, 79 até 85, 6 anos de mandato. Então ele vai finalizar o regime. 1. Apesar da extinção dos atos institucionais, o sistema partidário não sofreu alterações antes do final do governo Figueiredo. A gente acabou de ver que sofreu alteração em 79, já no início do governo dele. 2. Verificava-se forte resistência ao processo de liberalização política por parte dos setores militares e civis conhecidos como linha dura. 2 está certíssimo. Realmente, a linha dura não permitia ou não queria permitir uma abertura política. O Goberto Couto teve que mediar muito bem isso. O Geisel, o próprio Figueiredo, embora o Figueiredo fosse muito menos hábil que todos os outros anteriores, a galera da linha dura fazia ataques a bancas de jornais, mandaram bombas para a Ordem dos Advogados do Brasil, mandaram bombas para a Associação Brasileira de Imprensa. Então, a gente tem uma série de problemas relacionados a essa linha dura. O mais famoso foi o ataque lá em 30 de abril de 1981, o ataque do Rio Centro, a explosão da bomba no Rio Centro, e que acabou matando um sargento do Exército. 2 então está certo, a 1 está errada. 3. O movimento sindical brasileiro, enfraquecido e descentralizado, manteve-se alheia. Aí que está. O movimento sindical brasileiro era forte, é o chamado novo sindicalismo, principalmente da indústria automobilística ali do ABC paulista, liderada pelo Lula. Então a gente tem uma figura importante já surgindo na política nesse cenário, e a gente tem o chamado novo sindicalismo com bastante força entre o fim do governo Geisel e o início do governo Figueiredo. Então a 3 está errada. Vamos para 4. O Executivo manteve, no período, o poder institucional de decretar o estado de emergência ou estado de sítio sem consulta ao Legislativo. Isso foi caracterizado a partir da Lei de Segurança Nacional que existia. Então, está certo, nós temos 2 e 4 corretas. Qual é o gabarito? Letra E. 2 e 4 estão certas. Show? Vamos para 3? Vamos lá, galera. Questão 3 aí na área. Nos últimos meses do governo do general João Figueiredo, a população saiu às ruas para dar seu apoio e sensibilizar deputados e senadores a votarem uma emenda constitucional de autoria do deputado Dante de Oliveira. A campanha decorrente desse movimento ficou conhecida por, gente, uma campanha no Brasil todo. Você vai lembrar, uma campanha que mobilizou políticos, mobilizou classe artística, mobilizou a classe média de novo tomando as ruas, a camada mais pobre também da população. A galera fez fortes campanhas, são milhões de pessoas no Brasil todo, mas principalmente no Rio, principalmente em São Paulo e em Minas Gerais, onde os governadores eram da oposição, né? Tiveram grandes campanhas. É o movimento pela anistia? É a campanha pela direta já? É o movimento pelos direitos humanos? É a campanha do colégio eleitoral? Ou é o movimento da Frente Pro Tancredo? Gente, campanha da direta já, gabarito letra B, não precisa nem pensar muito. Você lembra de manifestação entre fins de 83 e início de 84 até a votação? A gente lembra de direta já. Essa votação da emenda foi ruim, foi infeliz para essa população que tanto pedia direta já. O PDS, que é o partido, a antiga Arena, ela vai esvaziar o Congresso e com isso, com essa falta desses congressistas, a gente vai ter 22 votos faltando para a confirmação desse dispositivo que permitiria eleições diretas já no final de 84 para o
início do mandato em 85. Acabou que as eleições foram indiretas. Em janeiro de 85, o Tancredo Neves, junto com o Sarney como vice, vencem essas eleições. É o primeiro presidente civil desde 1964. Show de bola? Vamos para a questão 4 aí na área, galera. Durante a década de 70, seria melhor botar em 1970, né, para te situar melhor, mas tem questão que é assim. Inúmeras manifestações de descontentamento com o governo militar vinham acontecendo por todo o Brasil. Assinaram acontecimentos que marcaram decisivamente as novas relações capital-trabalho. Relações capital-trabalho, gente, a gente ouve isso aqui muitas vezes. Capital, quem tem os meios de produção, os donos das fábricas, os donos das indústrias. Trabalho, quem vende sua força de trabalho. Nem todo mundo que vende sua força de trabalho é pobre, tá bom, gente? Cuidado com essa relação. Quer um exemplo legal? Um jogador de futebol famoso, ele vende sua força de trabalho. Ele vende sua força de trabalho. Ele está vendendo, está trabalhando em troca daquele pagamento que recebe, mas nem por isso ele é pobre, né? Vamos imaginar aí, craque aí. Fala um craque aí do Brasil. Pimpão? Vamos jogar o Honda. Tu imagina o Botafogo agora? Calu, Honda, Pedro Raul, Bruno Nazário. Que isso, cara? Cara, eu tô até com pena dos adversários. Mas vamos lá. Olha só. Com o crescente descontentamento popular, o controle e a repressão no interior das fábricas se intensificaram, impedindo qualquer greve ou agitação operária na década de 70. Não, já em 78 temos as grandes greves no ABC Paulista, lembram? Vamos lá. B. O ambiente de protesto fortaleceu o sindicalismo corporativo e assistencialista e seu partido político, o PTB. Gente, o PTB estava bem distante disso, tá? O PTB estava bem distante. Partido Trabalhista Brasileiro, ele só estava no nome. Tu sabe que tem partido hoje que só leva o nome, né? Porque a essência em si daquilo que ele diz representar já não existe mais. Mas beleza. C. O novo sindicalismo do ABC Paulista criou conselhos de fábrica, comissões de prevenção de acidentes e outros mecanismos de organização operária. A letra C está corretíssima, gente. Corretíssima a letra C dessa 4. É um novo sindicalismo, lideranças como Gilson Menezes. O Lula é a mais destacada, o Lula chegou a ser preso, falava para as multidões, encantava o povo, virou deputado federal, depois constituinte, eleito nesse bojo aí, e depois tentou ser presidente várias vezes, até que ganhou em 2002, assumindo a partir de 2003. Show? D. As novas lideranças operárias comunistas foram formadas no interior do único partido político de oposição, o PT. O PT não era o único, mas era uma oposição importante, apesar de ser um partido pequeno. O PT era um partido das massas, né? Da galera mais pobre verdadeiramente. Eco. A ditadura apoiou todo tipo de greve a partir do seu partido, a Arena. Aí é brincadeira pra gente rir já anular de início. Gente, letra C de Charles. Aí na questão 4, valeu? Vamos lá, galera, questão 5 aqui. Vou deixar a questão mais aí no quadro do que voltar aqui para mim toda hora, porque aí você consegue ver melhor, eu já te dou um tempo melhor para você ir fazendo. Em 1976, o Decreto-Lei 6.639, mais conhecido como Lei Falcão, foi um decreto da presidência, depois ele foi aprovado pelo Congresso, é a famosa Lei Falcão, governo Geisel. O que a Lei Falcão fez? Lembra disso? Está lá no nosso videozinho sobre o Geisel? Vamos lá. Criou o voto distrital misto para municípios com mais de 200 mil habitantes? Será? B. Proibiu os comícios e reuniões partidárias? C. Limitou a propaganda eleitoral no rádio e na TV? D. Reestruturou as eleições diretas para prefeitos nos municípios enquadrados como de segurança nacional. Reestruturou quer dizer que voltou a valer? Vamos lá. Eco. Estabeleceu o bipartidarismo. Vamos lá. Bipartidarismo, AI2, 1965. Reestruturar eleições diretas para prefeitos e municípios só na redemocratização no final do governo Geisel. Até o governo Geisel ainda tínhamos, por exemplo, em 82 tivemos eleições gerais para governadores diretas já. Mas para municípios, para algumas áreas de segurança nacional, não. Por exemplo, Duque de Caxias, Volta Redonda, Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e mais de 160 municípios em todo o Brasil eram vinculados a essa expressão, né? Segurança nacional, área de segurança nacional. C. Limitou a propaganda eleitoral no rádio e na TV? Perfeito, gente. A partir da Lei Falcão, todas as propagandas seriam uma leitura de currículo, praticamente. Currículo. Você vai ler ali o currículo do cara. Professor Fábio, nascido em tal lugar,
tantos anos de magistério, o cara do momento, canal do Alicerce da História no YouTube, você vai lá, vota nele e se inscreve no canal, aqui no número aí embaixo. O professor mesmo não fala, eu mesmo não falo. Eu não boto minha cara num debate ideias. Isso é para restringir os debates políticos. Porque eu posso me aproveitar ali daqueles 20 segundos, o Enéas é que era muito rápido nisso, eu posso me aproveitar ali dos 20 segundos que a TV me permite, que o rádio me permite, para criticar alguma coisa. Porque o Graça fez isso. Porque o Figueiredo, isso. Eu poderia utilizar, mas falei, Falcão, isso me prejudicava. Show de bola? Então, Gabriel tem letra C. Show? Questão 6, gente, vamos nessa. Considere as seguintes características do regime militar instaurado no Brasil em 31 de março de 1964. 1. Intervenção do Estado na economia. 2. Regime de cunho autoritário, baseado na doutrina de segurança nacional. 3. Poder controlado pela cúpula militar, órgão de informação e repressão e burocracia técnica do Estado, gente. E aí, quais estão corretas? No regime militar, nessa ditadura, tivemos uma intervenção do Estado na economia? Sim. Tivemos um regime autoritário baseado na doutrina de segurança nacional? Sim. Tivemos o poder controlado pela cúpula militar, órgãos de informação e repressão e a burocracia técnica do Estado? Também. O que significa isso? Nós estamos dizendo que existia todo aquele centro, o CNMA, o CIE, o CISA, depois foi criado o DOI-CODE, tivemos o DOPS voltando a ter grande força, o SNI como grande símbolo das informações, beleza? Essa política de Estado que vai inclusive ser pautada na tortura em grandes momentos. Show? Gabarito, letra E, 1, 2 e 3. Vamos nessa. Questão 7, galera. Quanto aos planejamentos econômicos após o movimento político-militar de 1964, podemos afirmar que os planos econômicos baseavam-se no binômio segurança e desenvolvimento. Lembrem, sempre esteve na cabeça desse regime palavras como segurança e desenvolvimento. Isso é muito importante que a gente perceba. 2. Os governos apresentavam um modelo econômico baseado na redistribuição de renda e na privatização de empresas. Nenhum nem outro. Eu posso dizer que o governo apresentava privatização e pensava em redistribuir renda? Não. A gente teve uma concentração de renda muito grande no Brasil, principalmente a partir do milagre econômico. Show de bola? 3. Logo após a posse de Castelo Branco, foi apresentado o PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo. Tá correta a 3. 1 e 3 correta, gente. Qual é o gabarito? D de dado. Então, letra D na número 7. Show? Vamos lá, galera. Questão 8. Em agosto de 1969, quando o presidente Costa e Silva adoeceu gravemente, ficando impedido de exercer o cargo, o poder foi... O Costa e Silva vai falecer em dezembro. Ele vai ter um AVC em agosto, vai ficar muito mal. Vai acabar falecendo em dezembro. O que acontece? Ele estava durante o seu mandato. O que vai acontecer? O que a gente vai ter que fazer? Vamos ver. O poder foi devolvido ao grupo político civil, rival do governo João Goulart, que havia apoiado o golpe de 64. Então, vou colocar os civis no poder? Não. B. Passada ao vice-presidente civil, Pedro Aleixo, que reabriu o Congresso, fechado pelo AI-5. O Pedro Aleixo foi o único da reunião do Conselho Nacional de Segurança que votou contra a instauração do AI-5. Então existia um grande medo em relação a isso. Além do fato, ele era um civil. Então havia um pouco do medo desses militares em passarem o poder para as mãos de um civil, ainda mais um civil que não tinha apoiado uma medida duríssima de exceção e de autoritarismo, que foi o AI-5 em dezembro de 68. Então vamos lá. C. Delegado ao Congresso. O poder foi delegado ao Congresso até a eleição de General Médici para um novo mandato. D. Equilibrado entre a Arena e o MDB, que passaram a exercer o poder de forma colegiada. Eco. Exercido por uma junta militar das três armas, devido à desconfiança dos militares em relação aos civis. Você encontrou o gabarito. A junta militar das três armas vai inclusive reabrir o Congresso para essa... Vai baixar alguns outros atos institucionais menos famosos, menos importantes. Vai, inclusive, fazer a emenda constitucional de 69, que vai alterar a Constituição de 67. Vai, inclusive, ter que lidar com um fato muito problemático para o regime até então, talvez o maior símbolo do que foi a luta armada, que foi o sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, no Rio de Janeiro.
ali em fins de 69, é a junta militar que tem que negociar a saída, essa troca do embaixador pelos presos políticos que vão se exilar no México, e nós temos também o Médici sendo eleito indiretamente, o Congresso é reaberto, a eleição do Médici, o Médici assume já a partir do final de 69. A junta militar tem vida curta, mas bem agitada. Gabarito aí, letra E. Vamos lá, galera, questão 9 aí. Com o chamado pacote de abril, baixado pelo então presidente Ernesto Geisel, A. Surgiram os senadores biônicos e foram prorrogadas as eleições indiretas dos governadores de estados. B. Determinava-se que os presos políticos trocados por diplomatas sequestrados seriam banidos do Brasil. C. Editou-se um decreto-lei segundo o qual o presidente podia convocar eleições diretas para o executivo. D. Promulgou-se a lei de anistia política, com restrições a quem tinha participado da luta armada. E. Proibiam-se alianças para a escolha de candidatos aos governadores dos estados, bem como o voto vinculado. Gente, muito importante. Várias dessas características ocorreram durante a ditadura civil-militar brasileira. Só que ela quer especificamente o pacote de abril. O que você marcaria nessa questão? O pacote de abril, governo Geisel, 1977, foi um pacote muito importante. Olha aqui, para a gente poder enxergar esse cenário. Em 77, nós tínhamos já tido as eleições de 74, eleições gerais muito ruins para a Arena, porque o MDB cresceu. Em 76, eleições municipais, já com a Lei Falcão valendo, e foram boas para os militares. A Lei Falcão restringiu, como a gente acabou de ver, propaganda política. Aí o pacote de abril fecha o Congresso. Em meio ao pacote de abril, nós temos o fechamento do Congresso por 14 dias, desde 69, desde 68, né, com o AI-5, passou grande parte de 69 fechado. O Congresso não era fechado. Então a gente tem aqui um cenário de restrição, em meio à distensão, em meio à abertura, nós temos um regresso, nós temos um retrocesso, porque esse pacote de abril acaba restringindo participação política e participação democrática. O que ele define? Primeiro, o senador biônico. O senador biônico era um senador eleito indiretamente. Ele foi apelidado de biônico porque representava algo artificial. Tinha um programa na TV, na época, na Rede Bandeirante, falava um homem biônico, um homem que perdeu parte do corpo e colocou essas peças aí de aço, enfim. Um homem biônico virou senador biônico, um cara que é eleito indiretamente de acordo com os interesses do regime. Show? As eleições de 78, nós tivemos eleições de 74 gerais para governadores e para senadores e deputados, só que em 78 teríamos de novo. A promessa era que em 78 tivéssemos eleições diretas para governadores. Só que esse pacote de abril vai garantir essas eleições indiretas. Não vai dar o direito às eleições diretas que tinham sido o quê? Prometidos antes. E aí nós temos uma prorrogação dessas eleições diretas só para 82. Então, seria em 78, as eleições diretas foram em 82, 4 anos mais para frente. Show? 6 anos de mandato para o presidente, mas não para o Geisel, para o próximo, seja qual for o cara que entrar, acabou sendo o Figueiredo, ele vai ter 6 anos de mandato para ter uma distensão bem leve. Mudança na proporcionalidade das cadeiras do nosso parlamento. Então, ou seja, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, nós teremos uma participação maior de estados do Norte e Nordeste, onde a Arena era mais forte. Então, esse era o cenário da Arena. Lei Falcão valendo também, não só para as eleições municipais, mas para as eleições dos estados. Então, nas eleições de 78, no ano seguinte, a Lei Falcão, que é essa lei que vai restringir, né, a participação política, ela vai valer também no cenário dessas próximas eleições. Esse é, basicamente, o pacote de abril, um retrocesso em meio a um processo de abertura político tão legal. Vamos lá. Então, vamos perceber aqui. Nessa questão 9, com o chamado pacote de abril, baixado pelo então presidente Ernesto Geisel, letra A, surgiram os senadores biônicos e foram prorrogadas as eleições indiretas dos governadores de estado. As eleições seriam diretas, mas eles disseram que agora seria indireta. Eles prorrogaram as eleições indiretas por mais um mandato. Cuidado nisso, tá? Porque o que eu falei para vocês é que em 78 teríamos eleições diretas, eles cancelaram as diretas. Então está havendo o quê? Uma prorrogação das indiretas. Só que o direito a ter voto direto foi prorrogado também, só em 78. Cuidado com isso, vai que tu confunde aí, beleza? Show? Vamos fazer a nossa última questãozinha aí. 10.
Entre os destaques do Plano de Integração Nacional, o PIN, né, esse Plano Nacional de Integração, o Plano de Integração Nacional, ele foi um plano muito importante, sendo marcado pela tentativa de interligar todas as capitais brasileiras através do eixo rodoviário. Infelizmente, o Brasil tinha escolhido já o eixo rodoviário, a ditadura aprofunda essa escolha. Um país de características continentais como o nosso precisava de uma outra escolha, principalmente a questão ferroviária poderia ter se desenvolvido, mas não foi. Entre os destaques do Plano de Integração Nacional do governo de Médici, Gastazu Médici, podemos citar. E aí, gente, vamos lá. A rodovia Presidente Dutra, a rodovia Belém-Brasília, a Transamazônica, a Rio Petrópolis, a hidrelétrica Balbina. Gente, vamos lá. A Presidente Dutra foi feita basicamente pelo governo do Dutra, né? uma nova Rio-São Paulo promovida pelo governo do Dutra na década entre 1946 e 1951. B. A rodovia Belém-Brasília, Belém-Brasília é do governo JK, tá bom? Belém-Brasília é do governo JK, então não é. C. Transamazônica, perfeito, gabarito Transamazônica, grande marca, né? Nós temos o destaque da BR-230 e da BR-210, ali no que diz respeito ao eixo, a perimetral norte 210, a Transamazônica BR-230. Nenhuma das duas vai ter uma utilização muito importante e efetiva. Grandes partes desses períodos, desses pedaços, principalmente nos períodos das chuvas, são intransitáveis. A Transamazônica ela é até hoje um problema clássico do Brasil, um desperdício de dinheiro em vários pontos. Ela não conseguiu levar à frente esse ideal de integração nacional, de levar homens sem terra para terras sem homens, mas acabou sendo uma marca política no Brasil. A rodovia Rio Petrópolis faz parte da BR-040, foi criada pelo Washington Luiz, tá? Não é à toa que o eixo que corta o Rio de Janeiro dela é chamado de Washington Luiz. Com a hidrelétrica Balbina, uma hidrelétrica no Amazonas, no final do governo Figueiredo começa as obras, mas é uma hidrelétrica que não tem nada a ver com o momento do PIN, né? Esse programa de integração nacional, esse programa nacional de integração, ele vai ser um programa importante no governo do Médici em meio ali ao milagre econômico. Show de bola? Tranquilo? Vamos aí. Vamos fazer mais duas. Tá aqui de bobeira, tem um monte de questão aqui, eu vou fazer mais duas. Vamos para 12. Eu falei que ia ser 10, vamos para 12. Não tem problema, tem tempo, nem sei quanto tempo vai ficar esse vídeo. Mas você assiste aí, ó. 10, 11. A criação são destaques do PAEG, do governo do presidente Castelo Branco, exceto a criação do BNH, Banco Nacional da Habitação. B. A criação do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. C. Surgimento do Bacen, Banco Central. Surgimento do INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. A criação da Arena. Gente, vamos lá. PAEG está totalmente ligado ao BNH, ao FGTS, ao Bacen, ao INPS. Não tem nada a ver com a criação da Arena. A criação da Arena é em 65, o PAEG está em funcionamento, mas ele não é uma base para a criação desse partido Arena. O PAEG é um plano econômico, plano de ação econômica do governo, ou um programa de ação econômica do governo. Show de bola? Então, 11, letra ECO. Vamos para 12, para fechar. Senão a gente faz muita questão aqui, o vídeo fica maior ainda. Uma das marcas da ditadura civil-militar brasileira foram os atos institucionais, que permitiram ao Executivo um controle efetivo sobre as ações do país. Qual dentre esses atos foi responsável pelo estabelecimento do bipartidarismo? Gente, bipartidarismo. Falou bipartidarismo, você lembra de 2. Se você lembra de 2, você lembra de AI-2. Olha que moleza, né? O AI-1, ele permite os inquéritos policiais militares, ele já faz as perseguições, interfere no Congresso, não é isso? Vai controlar a Constituição em vigência, que era ainda a Constituição de 46. Esse é o AI-1. O AI-1 já começa a mostrar suas características bem ditatoriais no governo do início do Castelo Branco. Os 4 primeiros atos institucionais são do Castelo Branco, né? O AI-2 é o bipartidarismo. Nós temos com o AI-3 já o desenvolvimento das eleições indiretas para governadores. O AI-4 vai permitir a convocação para uma nova Assembleia, e o AI-5 é aquele que fechou tudo, né? Cerceamento total de direitos, a gente vai abrir caminho para institucionalizar a tortura no nosso país. Nós temos aí muita coisa acontecendo a partir do AI-5.
Show de bola? Se você foi bem, cara, fica muito feliz, parabéns. Se você não foi tão bem, não fica preocupado, volta, tira suas dúvidas aqui, tem o Instagram também para conversar comigo, fica à vontade, tá? Volta nas aulas, acompanha cada um desses momentos, é importante, é um tema muito legal. A gente vai entrar agora em Nova República, vamos falar do Sarney, vamos falar do Collor, vamos falar do Itamar, vamos falar do FHC. Eu pretendo parar em FHC e partir para revisões em História do Brasil e História Geral, principalmente, que eu preciso completar a minha playlist, ainda tem muita coisa, tá bom? Então conto com a sua ajuda, conto com a sua participação, curtindo os vídeos, compartilhando com os amigos, só assim para que eu consiga continuar produzindo conteúdo. Muito obrigado mesmo, gente. Tchau!